empresa pode valer um monte de coisa, mas, no geral, o consenso do mercado é que a empresa deve valer a sua capacidade futura de gerar caixa. O que significa isso? Você tem lá a sua padaria, cito o exemplo da padaria, porque os meus primeiros vídeos é tudo da padaria lá, né? O sonho não acabou. Se você não assistiu lá, pega os vídeos do começo do ano passado e assista lá uma série que a gente foi falando sobre essa padaria, como você deveria analisar as empresas olhando para um exemplo simples de uma padaria e sabendo o que é a análise de valor de uma empresa através de um exemplo onde a gente tinha diversos eventos que aconteciam subsequente, e é assim que você analisa uma empresa. Ela hoje pode valer menos porque eu tenho uma percepção menor dela. Amanhã os números começam a melhorar e a percepção muda, então ela passa a valer muito mais. Mas o que faz com que ela valha mais ou menos é essa impressão que eu tenho de que ela vai sim conseguir gerar mais caixa. Ela pode até estar gerando pouco caixa hoje, ela pode estar pagando pouco dividendo hoje, mas ela no futuro, pelo seu crescimento, pela sua expectativa, pela sua capacidade, eu entendo que ela vai gerar muito mais. Exemplo, Nubank. Só dá prejuízo aquele troço. Quanto mais cliente o Nubank arranja, mais prejuízo ele dá. Só que ele vale bilhões. Aí você pensa, como é que pode um troço daquele valer bilhões? Só dá prejuízo. Não gera caixa, não faz nada. É só nego botando dinheiro, porque as pessoas acreditam que quando ela virar a chavinha e começar a dar lucro, ela vai dar um lucro bacana e que vai trazer dinheiro para o bolso. Ou simplesmente as pessoas estão especulando também, achando que ela vai continuar subindo, em algum momento ela vai vender num preço bom. Mas se você for olhar a análise fundamentalista dessas empresas, é muito mais difícil. Você analisar o Uber, a WeWork, o Nubank, empresas disruptivas, mas que não conseguiram traduzir isso em bons números. Aí você vai apostar ou na sorte, ou no seu faro, ou no seu tato, ou então você vai ficar de olho na empresa e ver se a empresa em algum momento vai de fato conseguir fazer essa virada de chave de prejuízo para lucro. Mas é muito mais difícil você analisar uma empresa que não tem caixa. Porque é assim que você geralmente analisa empresas que têm caixa futuro. E aí, quando você olha para essas informações e você projeta o futuro, você chega no chamado valor intrínseco, que é o quanto a empresa vale. Novamente, citando Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então você quer levar valor. O valor intrínseco de uma empresa é quanto eu estou levando. Eu quero levar o máximo de valor possível pelo menor preço possível. E aí, para eu fazer isso, eu preciso analisar a empresa. E aí, né, esse valor intrínseco é comumente chamado no mercado de valuation. Qual é o valuation da empresa? Aí você enxerga que aquela empresa tem um valor, divide pelo número de ações que ela tem, chega no preço-alvo daquela ação, ou no seu preço-alvo, no preço que você acredita, e aí você vai comparar isso com o valor de mercado e você vai entrar ou sair daquela ação, dependendo do momento que você encontra aquela ação. E aí, né, citando o exemplo, a preço que você paga, o valor que você leva, o Benjamin Graham disse isso, o Warren Buffett também disse isso, que o Warren Buffett ele é um discípulo do Benjamin Graham. Esse é o fundamento que você tem sempre que pensar quando você está investindo. Quais são os tipos de valuation que existe? Existe valuation de liquidação. O que é valuation de liquidação? A empresa faliu. A MMX agora, lá do nosso queridão Eike Batista lá, faliu. O que ela vale agora? Ela vale o preço que ela conseguir nas coisas que ela tem lá, tirando as dívidas que ela tem que pagar. Pode ser zero, pode ser abaixo de zero. Para você, acionista, ela vai valer no mínimo zero. Então, tranquilo, você não vai precisar ela botar mais do seu bolso para poder pagar, mas a empresa pode valer zero. Pode ser pelo seu valor contábil, que é o valor patrimonial, o valor do patrimônio líquido, quanto que botaram de dinheiro lá naquela empresa. Aí eu estou avaliando o que o balanço da empresa está dizendo que é patrimônio. E aí sim, apesar da contabilidade ser um negócio que eu defendo que tem os melhores valores de empresa, o balanço patrimonial, naquela parte do patrimônio líquido, dificilmente é o valor que a empresa de fato vale. Porque, na verdade, ele nem foi feito para isso. Ele foi feito para dizer o seguinte, ó, isso aqui é quanto botaram de dinheiro, quanto que guardaram de dinheiro, quanto que acumularam de dinheiro. Mas isso, em momento algum, foi dito que aquilo dali é o valor que a empresa vale. Afinal de contas, se eu coloco R$100 numa empresa e espero que a empresa valha só 100, eu sou louco, né? Eu vou colocar 100 porque eu espero que esse negócio que eu estou colocando 100 vai valer 150, 200, 300, 400, 1.000. É assim que você faz investimento, correto? Então, o balanço patrimonial, ele não guarda o valor da empresa, ele guarda o valor histórico, o valor de custo, ou o valor que a empresa foi, de acordo com as regras contábeis, adquirindo com várias regras, e a contabilidade tenta cada vez melhorar essa coisa de refletir o valor da empresa de fato,
mas ele não foi feito para refletir naquele momento o valor da empresa, ele foi feito para refletir o valor que colocaram e que tentaram, com aquele valor, fazer com que a empresa valesse mais. Então, eu estou dizendo a empresa tem que valer mais do que está no seu balanço quando ela é boa. Por isso, você tem que tomar cuidado. Eu gosto de empresa barata. Putz, aquela empresa lá está com um preço sobre o valor patrimonial contábil menor do que 1. Está mais barato do que o balanço. Está baratíssimo, eu vou comprar. Cara, empresa que está mais barato que o balanço, claro que existem várias empresas. Agora, no geral, alguma coisa pode ter. Algum motivo pode ter. Então, você tem que olhar por que aquela empresa, por que alguém estaria negociando uma empresa no mercado por menos do que o seu valor patrimonial. Tem algum nesse caroço aí, certo? Então, vamos tentar olhar a empresa boa e que ainda assim, sendo boa e tendo números que parecem às vezes caros, a empresa não é cara. E aí você tem vários múltiplos que você pode olhar. Caramba, um negócio aqui. Por exemplo, o preço sobre lucro, que a gente já falou, que eu gosto mais de olhar o contrário, que é o lucro sobre preço, que me dá o poder de lucro. Digo isso porque, novamente, eu digo, o preço sobre lucro está 15. Você fala, legal, 15, bacana. Ouvi dizer que o máximo que eu posso pagar é 15. Putz, passou para 20. Putz, agora ficou caro, né? Vai estar caro por quê? Aí quando você muda a conta, você faz lucro sobre preço. Poder de lucro, num preço sobre lucro de 15, o poder de lucro vai dar 6,7%. Esse é o retorno anual que a empresa me dá. Se ela distribui esse dividendo, não é problema dela, mas esse é o retorno anual que ela pode me dar. 6,7%, eu já sei que é um valor que está acima da Selic, por exemplo. Agora foi para 20 o preço sobre lucro. Invertendo, vai dar 5% de poder de lucro. 5% ainda está acima da Selic. Eu penso que quando a Selic muda, esse preço sobre lucro, ou esse poder de lucro, fica mudando também. Porque você vai sempre comparar um com o outro. Ou vai comparar com alguma outra coisa. Mas faz todo sentido você entender o que essa conta significa. E não ficar olhando quanto tempo eu vou levar para recuperar meu dinheiro de volta, que não tem nada a ver. EV/EBITDA, Enterprise Value, sobre o lucro operacional. O que é Enterprise Value? É tipo o valor de mercado da empresa, só que considerando a dívida também. E o EBITDA é o lucro, que a gente chama de operacional, porque tira um monte de coisa ali que é importante para cacete, mas que muita gente acha que tem que tirar, porque não é o lucro de verdade, então também é uma bobagem. O EBITDA, o EBITDA, ele foi feito para poder comparar empresas em diferentes regiões, diferentes países, porque você tem inflação diferente, você tem juros diferentes, você tem um monte de coisa, depreciação diferente, leis contábeis diferentes. Então você tira tudo isso e fala, olha, a minha empresa opera em diversos países. Como é que está o lucro dela, tirando esse monte de maluquice que tem nesses países? Aí eu comparo. Por isso que serve a EBITDA. Não para dizer isso aqui é lucro operacional, só esse lucro que vale, que é uma puta de uma besteira. O lucro que vale é a última linha, é o último lucro. E pronto. Price Sales Ratio, que é preço sobre a receita, diria assim, né? Então, novamente, o preço sobre alguma coisa. A receita, nesse caso. E aí você pode comparar, por exemplo, você pode avaliar uma empresa como o Nubank, como o Uber, ou essa empresa que dá um prejuízo pelo seu preço sobre receita. Aí tem diversas métricas que você pode usar, mas note, receita a empresa tem que ter, né? Se a empresa não tiver receita, ela não está faturando, está fazendo nada. E a receita não vai ser negativa, ele é positivo, então você consegue comparar alguma coisa. E também o preço sobre o valor patrimonial, que foi até perguntado, também é uma outra medida importante, para você comparar o quanto que a empresa está valendo hoje por o quanto que os sócios colocaram de valor na empresa. E por último, mais importante, mais utilizado e o que a gente considera melhor, fluxo de caixa descontado, que é você pegar os benefícios econômicos futuros e trazer o valor presente. Aí tem 3 medidas que você precisa sempre pensar, sempre. A gente já falou isso já em uma live, já falou disso em outros vídeos, depois a gente vai falar de novo, que é qual é o caixa que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o fluxo de caixa livre menos o tal do CAPEX, que são os investimentos, vou usar o lucro líquido, vou usar o quê? E aí eu tenho que saber o segundo ponto. O primeiro ponto é qual caixa que eu vou usar. Segundo ponto, qual é o crescimento que eu vou usar? É o crescimento dos últimos 5 anos, 3 anos, 10 anos, é a média de crescimento, é o crescimento pela retenção, porque, novamente, a empresa que mais tem ROI, mais retorno, ela cresce mais. Quanto mais ela retém, mais ela cresce. Então, existe um número que você faz para poder calcular a taxa de retenção. É essa que eu vou usar? Esse é o consenso do mercado, mais ou menos. É esse que você tem que usar.
Porém, não é certo que vai acontecer, nem é um número que bate sempre, mas faz todo sentido. Ou eu vou utilizar alguma outra métrica, eu preciso pensar. E terceiro, e talvez o mais difícil de todos, qual é a taxa de desconto que eu vou usar? Olha, eu já sei qual caixa que eu vou usar, beleza, já sei que a empresa vai crescer tanto, e agora? Mas tudo bem, qual é a chance que tem de dar errado, de dar ruim? Qual é a chance? Aí eu preciso descontar. Vou descontar 6%, 7%, 10%, 20%. Depende de um monte de coisa. Depende da taxa Selic, depende do risco do país, depende da situação econômica, do setor da empresa. Aí depende de um monte de coisa. Por isso que eu sempre digo, você pega 10, 20, 30, 50, 100 analistas e fala para ele, avalia a Petrobras. Cada um vai te dar um valor diferente. Porque não existe um valor para a Petrobras. Senão, não precisaria ter mercado financeiro. A empresa vale aquele pronto. O que existe é o valor que cada um percebe nas empresas. E isso é o que mais importa.